prosseguindo com a leitura do tópico status social, tema sociológico por excelência, que foi muito investigado por Max Weber, um dos pais da sociologia clássica. Seguindo, para Max Weber, a estratificação social é multidimensional, possui várias faces, é um cubo com muitas faces, ou seja, envolve múltiplos aspectos, como renda, status e poder, dentre outros. Esses mecanismos conformam o processo de dominação entre desiguais, socialmente diferenciados em classes, castas ou estamentos. Sua estruturação não se dá somente em termos econômicos, mas também em termos de poder, que ele define como sendo a capacidade de um indivíduo ou de um grupo de indivíduos impor a sua vontade sobre os demais. Esse é o conceito weberiano de poder. É a capacidade de imposição da autoridade de um indivíduo sobre outros indivíduos. A autoridade no sentido de fazer valer a sua vontade em relação aos outros. Esse é o conceito weberiano de poder. Weber cunhou o conceito de grupos de status ou estamentos. Esses grupos de status e estamentos constituem comunidades dentro da sociedade caracterizadas por respeitabilidade, honorabilidade e estima social. Diferentemente da classe social, sua legitimação não deriva do poder econômico, mas da educação, da escolarização, da erudição, da cultura própria e de um estilo de vida específico de quem participa dessa comunidade por relações familiares, amizades, casamentos ou atuação política. Os grupos de status distribuem o poder dentro de uma comunidade. Quanto mais estável for a estratificação econômica, maior será a preponderância da distinção a partir de honrarias sociais. Para Max Weber, o status social não envolve exclusivamente o fator econômico, mas a busca por honrarias, distinção e prestígios, que podem ser alcançados também pelo poder político, pelo estilo de vida, pelo arcabouço cultural. A maneira como as honras são distribuídas determina a ordem social e influencia a distribuição e utilização dos bens e serviços. Normalmente, sempremente, quem está mais bem alocado, mais perto do topo da pirâmide social, tem melhor e mais bem adequado acesso a bens e serviços, consomem do melhor, enquanto demais e muitos outros padecem a extrema pobreza. Tipos de status social. Importantíssimo tópico. Tipos de status social. Status social atribuído. Status social muito anterior ao indivíduo que o possui. Status social atribuído. Independe da vontade de seu possuidor. É conferido a ele por circunstâncias alheias à sua vontade, como a família em que se nasce, se é homem ou se é mulher, irmão mais velho ou irmão mais novo, dentre outras distinções.
O status social atribuído é também anterior e muito maior que o seu possuidor. Ou seja, antes que ele nasça, essa valoração já está delegada à sua família, à região em que se nasce, à sua faixa econômica, por uma construção social e histórica pregressa e anterior a ele. Um exemplo bem legal e contemporâneo são os membros da monarquia inglesa. Muitos deles não querem mais os encargos da monarquia. Sou livre, vivo no mundo pós-moderno, eu posso ser o que eu quiser. O mundo moderno já se foi. Antes de tudo, sou um ser em desenvolvimento. É uma conversa bem pós-moderna. Membros da monarquia que não querem mais os seus encargos, as suas atribuições. Mas não podem fugir disso, por quê? Por conta do status social atribuído. Toda a sociedade exige deles isso. O status social atribuído é muito maior do que o indivíduo que o possui. Status social adquirido. Status social adquirido é o status social que é buscado. Por sua vez, este status social, que é o status social adquirido, depende da ação do indivíduo, dos esforços pessoais para ser alcançado. Prosseguindo no paralelo feito acima, ser um filho obediente e responsável, ser uma mulher com formação superior, ser um político que busca trabalhar, tudo isso representa esforço para alcançar um status social que é, por óbvio, adquirido. Para esse status social, é crucial a maneira como se desempenha o papel social para galgar e manter determinada posição. Portanto, o status social adquirido está diretamente relacionado com o desempenho dos papéis sociais de cada indivíduo. O status social adquirido está diretamente relacionado com o desempenho dos papéis sociais de cada indivíduo. A partir da teoria weberiana, serão apontados três exemplos de grupo social e como o status social opera em cada um desses grupos sociais. Repetirei. A partir da teoria weberiana, serão apontados três exemplos de grupo social e como o status social opera em cada um desses grupos. Primeiro grupo social estudado por Weber, trazido aqui. Sociedade estamental.